Aleluia, Jesus. 33, versículo 1 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jeremias, a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz isso. O Senhor que forma isso para estabelecer o seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre a casa do rei de Judá, que foram derribadas contra burros da espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, para que os deixa de cadáveres do homem que feri na minha ira, e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura e sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, eu edificarei como os meus princípios. Eu os purificarei de toda a sua maldade, como que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, como que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Amém, meu irmão? Somente até aqui. Bom, meu irmão, essa palavra é uma palavra bem conhecida, acerca que Deus fala com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele estava encarcerado no pátio da guarda. Pela segunda vez o Senhor falou com Jeremias, ali naquele mesmo local. E o Senhor ia destruir a cidade, porque a cidade estava contaminada. A cidade era uma cidade rebelde. E Deus usava Jeremias para alertar o povo. Mas o povo não dava lado, não dava ouvido. E sim, falavam com os sacerdotes para mandar prender o Jeremias. Então Jeremias, estando ainda no pátio da guarda, ele estava preso. Quando o Senhor veio falar com ele, que a questão somente crer, e o Senhor que fazia e faz isso, e faz acontecer, porque Ele é o Senhor. Ele é o único que pode fazer e desfazer. É o único que fala que vai fazer, que vai destruir. E se todos se arrepender, Ele também não faz a maldade que prometeu que iria fazer. Então o que o Senhor quer falar conosco? Se Ele mandou você proclamar alguma coisa, faça o que o Senhor manda. Não venha ligar pelos que os grandes vão falar, pelas que as pessoas que têm ensinamentos maiores que o Deus. Não tema eles, e sim somente a Deus. Se Ele forma tudo, por que você vai ter medo do homem que não formou nada, que não tem capacidade de nada, sendo com a permissão de Deus? Então o que o Senhor falou a Jeremias? Para Jeremias clamar a Ele, que Ele ia responder e anunciar coisas grandes e firmes que Jeremias não sabia e nem poderia entender. Somente se Jeremias clamasse a Ele, que ele ia entender, que Deus ia fazer na vida dele. Mas venha ser nos dias de hoje, que essa palavra quer falar com nós hoje. Aleluia. Para nós nos arrependermos das coisas erradas que nós praticamos. E vamos clamar o Senhor, não importa a sua dificuldade, não importa o que está difícil. Eu não sei, mas Deus sabe de tudo que você está passando. Se você fez um propósito com o Senhor, não tira da mão do Senhor o que você colocou. Somente clama a Ele e deixa Deus responder o Espírito Santo. Porque o que Deus vai responder para nós não é do nosso tempo. Por isso que a palavra do Senhor fala que anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabeis. É uma coisa grande e firme que estão por vir. E não é agora, não é no momento. E sim, o tempo do Senhor que virá essas coisas grandes e firmes. Assim como o Senhor não tinha derrubado a cidade de Judá, a cidade de Israel, Deus não derrubou, mas somente ajuntou novamente o povo que havia espalhado, porque o povo estava pecando contra Deus. O povo estava levantando altares na casa do Senhor, altares a Deus de Baal. E nos dias de hoje não é diferente. Não
nós estivermos ligados no Senhor, nós vamos vencer a tribulação. Não importa, meus irmãos, que o seu barco está naufragando. Entrega o seu lema a Jesus, que Ele fará tudo por você. Ou melhor, tudo por nós, que Jesus tem feito. E nós não damos nada por Ele. Às vezes nós trocamos a casa do Senhor pelo celular. Trocamos a casa do Senhor por uma festa na rua. Trocamos a casa do Senhor por aniversário. Às vezes trocamos a casa do Senhor, a palavra do Senhor, por estar ouvindo vídeos todos na internet, por estar ouvindo coisas que não agradam ao Senhor, coisas que o Senhor tem abominação. E tem crente vendo e dando risada das coisas alheias do Senhor, das coisas que não agradam a Deus. Isso das coisas que estão maltratando a pessoa. Fazer bom. Não falei que ia cair? Caiu. Será que Deus está se agradando você falar isso? Será que Deus se agrada do pastor chegar na casa do irmão? Eu te avisei, você é conhecedor da palavra? Caiu porque quis. Não, meus irmãos. Não cair é do homem. Mas cabe os pastores ir atrás da alma perdida. Cabe os pastores ir buscar aquela que está caída. Aquela ovelhinha que está agarrando o rebanho, que está sem força para se levantar, que está ferida, que está machucada. O Senhor fala em alta voz. A todo esse tempo o Senhor está falando conosco, para nós buscarmos Ele como se há tempo de achar. O profeta Isaías fala que o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque nós não sabemos se o dia da manhã nós vamos estar de pé. Nós não sabemos se amanhã vamos acordar. Só sabemos o agora, porque o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Então, meus irmãos, vamos viver cada minuto como se fosse o único. Cada dia na casa do Senhor como se fosse o último dia. Vamos adorar o Senhor como se fosse a última vez que vamos adorar. Vamos pregar como se fosse a última vez que vamos pregar. Porque nós não sabemos se amanhã estaremos aqui, ou se estaremos arrebatados, ou se não acordamos. Se nós não amanhecemos com fôlego de vida. Porque o Senhor pede para nós clamar a Ele. Vamos clamar, buscar Ele enquanto podemos achar. Porque quando chegar o dia de Jesus vir buscar a sua noiva, vai ser um piscar de olhos, vai ser tão rápido que vai ser um piscar de olhos. É questão de segundos, milésimos de segundos. Então tem muitos que estão brincando com a palavra do Senhor, falando que não tem doutrina, que é a doutrina do homem, que é o único costume do mundo. Mas aqui na Bíblia não tem o único costume do mundo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo que em Gênesis formou o firmamento, que criou todas as coisas. E a Apocalipse, Deus é o quê? A revelação de Jesus deu a João dos acontecimentos que iriam acontecer nos dias vindouros, que é nos dias de nosso hoje. É nossos dias de hoje que está acontecendo tudo que está no livro de Apocalipse. Então o nosso Deus é o mesmo. É o Deus de Gênesis e é o Deus de quem está lá em Apocalipse. Outro para não adianta eu achar que será o único costume. Não, nós temos que estar na Bíblia. Porque na Bíblia fala que tudo que é agradar a Deus é abominação ao Senhor. Que Deus não se agrada da mulher vestir veste de homem. Então como o homem vestir veste de mulher. É abominação aos homens do Senhor. Assim Deus também fala que não se agrada do varão que se deita com o varão. Se fosse ele se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, aí poderá ter salvação, mas é abominação aos olhos do Senhor. Aí fala, isso não tem nada a ver, Deus se agrada, Deus tem o coração. Deus tem o nosso coração sim, mas Deus tem por inteiro, é corpo, alma e espírito. Não é somente o coração, não é somente a minha mente, mas sim a alma e o espírito. Porque se não tiver o espírito, o corpo e a alma, como é que vai viver? Se tiver só o corpo, não tem o espírito. Se tiver só a alma e não tiver o corpo, não tem como. É os três juntos. É corpo, alma e espírito. Não é coração que Deus quer. Deus nos quer por inteiro, por completo. É por completo que Deus nos quer. Porque não adianta nada, mas eu tenho feito a coisa do Senhor, quer agradar ao Senhor, será? Será que você quer agradar mesmo ao Senhor? Porque o Senhor fala, maldito o homem que confia no homem. Por que maldito? Porque o homem que confia no homem não está confiando em Deus. O homem que confia no homem não crê na
porque no Espírito, porque Deus é Espírito, nós não podemos ver, mas sentimos a sua presença. Nós não podemos tocá-lo, mas sentimos quando Ele fala conosco. Sentimos quando Ele está do nosso lado. Sentimos a sua presença. Só não sente quem está desligado. Aquele que chega, que vai na igreja e fica com o pensamento no mundo lá fora, esse não sente a presença de Deus nos louvores, nas pregações, nas palavras ditas. Porque Deus não tem que agradado, meus irmãos, daquele irmão que vem para a igreja para ocupar banco. Deus quer os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram, que vêm para a igreja para adorar. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Deus quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Porque nós não devemos vir aqui para a igreja para ocupar banco e nem fazer a igreja cheia. Porque Deus não quer nada cheia, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade no adorador. Deus quer que nós adoramos Ele e não querer fazer a vontade dos pastores. E tem muitos pastores que falam que não tem nada a ver, que não pode isso, pode aquilo, mas será que pode mesmo? Se examinar, meus irmãos, tem a palavra na mão, não vai pelo pastor não. Se o pastor falar e você não tem sem dúvida, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora a Deus, pede para Deus abrir sua mente, que Deus vai abrir a sua mente para você entender as palavras santas do Senhor. Porque muitos falam que a Bíblia é um livro. Não, para mim a Bíblia não é um livro. Para mim a Bíblia é o caminho que nos leva à salvação. A Bíblia para mim é o caminho que me conduz à minha salvação. Porque se eu quero ser salvo, eu tenho que buscar na palavra. Se eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu tenho que obedecer. Se eu quero ter dons celestiais, eu tenho que buscar. Porque Deus não vai nos dar se nós não pedir. Deus não vai nos conceder se nós não tivermos rende a Ele, rende a Sua palavra. Pai, eu tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado, e Deus não tem me entregado o que eu quero. Porque não está pedindo, sabendo pedir. Porque o próprio Jesus fala. Porque pedis mal, por isso que não recebeis o que pedis. Aleluia! Então vamos saber pedir. Se não sabe pedir, peça para Deus te ensinar a pedir. E Deus vai abrir a sua mente para você saber pedir. Então vamos fazer o que é reto, vamos fazer o que agrada a Deus, e não que venha agradar o homem. Porque ultimamente o povo está fazendo as coisas para agradar o homem, e não para agradar a Deus. Estão fazendo as coisas para agradar o ser humano. Esquece que quem vai ter que agradar é Deus, porque Ele é o único merecedor de toda a honra, e de toda a glória, e de todo louvor. Tem que ser dado somente para Ele, porque Ele é merecedor, não é um homem aqui da terra, e sim Ele. Por isso que Ele fala na sua palavra: busca Ele quando se pode achar, e clamar a Ele em alta voz, não é escondidinho não. Clama a Ele em alta voz, nem que seja em alta voz no seu pensamento, na hora que vir a tribulação, na hora que Satanás vir soprar maus pensamentos em sua mente. Repreende e clama ao Senhor que Ele vai te libertar desses maus pensamentos, desse caminho torto que está levando, porque somente Deus pode endireitar, somente Deus pode trazer de Deus aquele que se havia perdido, aquele que se havia se desgarrado. Somente Deus pode trazer de volta, porque Ele fala que Ele mesmo irá juntar o seu rebanho, Ele mesmo irá juntar as suas ovelhas, porque as suas ovelhas estão espalhadas. E qual todos os campos da casa do mundo, da casa do mundo inteiro, há ovelha, há um rebanho que está ali buscando o temor do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, foi também até aqui que o Espírito Santo conversa conosco. Porque eu não pude expressar na igreja, que Deus continue falando a cada coração nessa noite. A Senhora, nessa